acho que vou falar de sustentabilidade sob uma direção e uma ótica bem particular, né? É interessante isso, porque tem visões e posturas diferentes nesse sentido, pode passar. E antes, talvez, de dizer o que hoje a gente está pretendendo, ou qual é essa direção para frente, eu vou mostrar a minha denominação de origem, que é, como o Christian falou, uma boa maneira de entender o para onde vai é conhecer o de onde vem. E a gente começou como um projeto de extensão universitária, pode passar, tentando aplicar o design como ferramenta de transformação social. Esse era o foco. Então a gente vem dessas áreas de pesquisa, ensino e principalmente o pé da extensão da aplicação prática. E aí a gente queria, nesse ideal inicial, geração de renda em comunidades carentes, como debruçar essa tecnologia que é utilizada pelas empresas para desenvolvimento delas, para geração de recursos, para o crescimento. Como é que a gente pode fazer isso para a transformação social? A gente inicialmente chegou com esse ar aí de superpoderes, né? Desenvolvendo, a gente vai desenvolver produtos e vai conseguir mudar a realidade dessas comunidades. E foi bacana como a gente, logo num primeiro momento, quebrou a cara, né? Não conseguiu chegar nesse resultado. E aí eu acho que reside um pouco da inovação do que a gente faz. A gente olhou para isso daí como um desafio, entendeu que nessa postura de designer como designer, né, como centro desse processo criativo, a gente não ia conseguir chegar no resultado onde a gente queria. É evidente que essas primeiras experiências tiveram boa repercussão, saíram em revistas, mas na hora que a gente ia a campo entendia, mas e aí, vendeu? Gerou recurso, usou o material, conseguiu fazer, esse resultado tangível que a gente queria para as comunidades não tinha sido alcançado. Então a gente olhou para esses problemas, decidiu mudar a maneira de fazer, né? E aí decidiu trazer os conhecimentos que a gente entendia que faziam falta na formação do designer e que eram importantes para conseguir alcançar aquele nível de sucesso que a gente pretendia. Então, a gente fazia bons projetos e o público entendia esses projetos como válidos, mas a gestão da produção, por exemplo, era uma coisa que naquele momento não concebia muito a interferência do design, mas se a gente não colocasse a mão para resolver isso, não conseguia criar o valor final daquilo que a gente estava procurando. Fazendo esse trabalho de gestão, ou seja, indo a campo, trabalhando com essas comunidades, com essas ONGs e desenvolvendo processos melhores, a gente entendeu que o resultado final era possível, ou seja, conseguiu vender, conseguiu entrar em mercados que antes não era possível, gerou renda. Mas aí como sair? Né? Como tornar esse processo contínuo sem a nossa interferência? E aí a gente desenvolveu uma formação empreendedora para esses grupos, para que eles se apropriassem desses conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos e pudessem seguir sem a nossa presença. E aí a gente entendeu no processo final que esse processo de desenvolvimento e de formação precisava ter um acompanhamento um pouco mais distante, seguir costurando uma rede, uma teia de ações para o resultado final. E todo esse processo, já que a gente vem dessa origem da universidade, a gente sistematizou numa tecnologia social que foi certificada pela Unesco e pela Fundação Banco do Brasil em 2009 e ratificada em 2011. Então, nesse papel, eu acho que o designer tem a gente olha para o que a gente faz com uma visão muito mais de articulação do que de produção de bens de uma maneira mais precisa. E a todo instante a gente está se perguntando o que é que a gente deve fazer para esses desafios ou para esses processos caminharem um pouco mais. Pode passar. Então, inicialmente a gente tinha essa visão bem clara de que a gente estava resolvendo problemas, né? Mas eu acho que talvez o passo que a gente está dando hoje, 8 anos depois de iniciado esse processo, é criar soluções. E é uma mudança profunda, que é romper paradigmas, tipo desenvolver coisas que ainda não podem ser parametrizadas, né? É ir à frente nessa proposta de soluções. Então, a gente trabalha muito com situação de risco, pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu não assisti a palestra do Lincoln, cometi esse erro, estava numa outra apresentação, mas certamente nesse contexto hoje de... Isso.
E nesse contexto de branding hoje, de importância da imagem, das marcas, da comunicação, certamente a Coca-Cola não estava projetando isso para a marca dela. Então, quer dizer, essa interface de realização, ela está quebrada, ela precisa de um outro modelo de gestão, de um outro modelo, de um outro tipo de ator desse processo. E acho que a gente precisa conseguir trazer isso para dentro da nossa realidade agora e desenvolver esses modelos de desenvolvimento. Então a gente trabalha muito nesse perfil de resíduo, eu digo lixo de maneira provocativa mesmo, né? Então, a gente poderia chamar de resíduos sólidos, mas lixo é o que causa mais impacto, né? E aí, nesse caso, não é só o lixo físico, mas quando a gente fala de gente excluída, dói um pouco dizer, mas é um lixo da sociedade, né? É uma parte da sociedade que está colocada à margem e que se a gente não conseguir trabalhar para inserir, para trazer valor, para colocá-los dentro da cadeia, elas não vão mudar. E talvez aí, dentro do que a gente faz, o paradigma mais importante é transformar essa articulação em negócio, né? Em negócios que sejam novos e diferentes. Então, como fazer com que isso daí mude, né? Como a gente funciona hoje para conseguir romper essas barreiras, né? O AZ, que está aqui, o Azeitona, toma conta do LEDS, né, que é a nossa interface ainda com a universidade, que é o quê? É um laboratório de pesquisa. É como a gente busca soluções, é como a gente traz pesquisadores para dentro do design possível, é como a gente hospeda projetos de pesquisa, mestrados, doutorados, enfim, como a gente articula essa rede de gente que está pensando soluções conjuntas. E a gente dá munição para eles das coisas que a gente está fazendo, dos problemas que a gente tem, e recebe em troca propostas e modelos de solução. A gente tem, junto com esse laboratório, uma interface forte nesses grupos em que a gente está atuando, de uma área administrativa, que é porque a gente não quer que esses novos modelos fiquem à margem dos modelos existentes. Então, para isso, a gente busca subterfúgios e soluções jurídicas para transformar eles em reais. Então, como é o que a Carol falou, é difícil quando você está pensando num modelo novo, inserir ele dentro da junta comercial, que é a coisa pragmática. E aí, então, se você não estiver a todo instante pesquisando, discutindo outras maneiras, ou como driblar essas limitações para de fato gerar necessidade no governo, para que o governo mais para frente gere alterações nesses estatutos, leis e sistemas que a gente tem hoje, essa realidade não vai mudar. Para que essas discussões tenham penetração, a gente trabalha muito forte, tem uma área só de formação pedagógica, e a gente tem uma área comercial que trabalha com desenvolvimento de produto e com geração de oportunidades comerciais, participação em feiras, desenvolvimento de produtos para empresas que têm necessidades específicas. E aí, claro, se tudo isso não tiver envolvido por uma área de comunicação forte, que costure conteúdo, forma, branding, a gente não consegue tornar isso visível e fazer com que as pessoas entendam. Então, claro, dentro disso daí a gente hoje cada vez mais incuba projetos. E está passando por um momento bem forte nesse sentido. A gente é uma associação sem fins lucrativos que está tentando se desestruturar. Então hoje a gente tem todas essas áreas e está trabalhando nessa direção. E o nosso paradigma para 2013 é como deixar de ser uma instituição e fazer com que cada um desses núcleos sejam empresas sociais separadas, ágeis e proativas, né? Então tem uma coisa, e como a relação entre esses núcleos se torne muito mais uma parceria e colaboração do que uma relação estandarizada pelo fato deles estarem juntos dentro do mesmo CNPJ. E aí, sei lá, parte dos resultados tangíveis que a gente já era mesmo, né? Então produtos, calçados feitos em comunidades carentes, né? Que tipo, parece uma tecnologia distante. A articulação de modelos de novos negócios. Então esses meninos são da incubadora de novos negócios do Mackenzie, por exemplo, e trabalham junto com mães que produzem camisetas na periferia de Guarulhos. Então como criar como fazer com que essa articulação seja fresca, né? Venha das bases. Pode passar.
E aí, mais do que tudo, como fazer com que todas essas articulações tragam para as pessoas que estão participando outros valores. Quer dizer, não faz nenhum sentido que isso tudo aconteça e a gente continue chateado, né? Tipo, no trânsito, triste. Então, tipo, essas coisas precisam gerar um outro valor social. Acho que a Carol também falou um pouco isso, né? A gente precisa inovar na maneira de pensar. Eu até tenho uma briga interna, a gente de vez em quando discute isso dentro do Design Possível, até quanto aquilo que a gente faz é trabalho, né? E algumas das pessoas que estão mais envolvidas se dedicam tanto que a gente não consegue medir, porque de fato a recompensa, o prazer é tão grande que é difícil colocar limite nesse sentido. Aí, como é que a gente consegue alcançar essas soluções? E aí a gente tem uma rede grande de parceiros. Eu coloquei dos 3 slides que a gente tem nesse sentido, e a gente articula esses atores que não aparecem por causa dessas 2 linhas que estão faltando para vocês, que são as ONGs, as empresas, as universidades, os consumidores, os jovens, enfim, todos os que de alguma maneira participam dessa articulação. E aí, claro, como que a gente costura isso através dos grupos produtivos, das ONGs na periferia, tentando integrá-los a esse novo modelo de valor. Aí, mais alguns dos resultados, né? Então, tipo, coisas na área de papelaria, acessórios, né? Um pouco daquilo que a gente faz. E aí, claro, sempre lembrando que isso era, de alguma maneira, lixo, né? Banner, sei lá, papel descartado, resto de correia de material industrial, e que a gente um pouco ressignifica ele, traz um novo contexto e usa isso como estratégia para que esses grupos se desenvolvam. E aí, claro, né, isso daí a gente vem fazendo já há algum tempo, então quem já conhece a gente um pouco sabe que isso daí não é muita novidade. Agora a gente está com um novo paradigma. Nós consolidamos a tecnologia social que a gente tinha, então a gente tem já uma série de grupos e de projetos em desenvolvimento. Alguns a gente já acompanha há 4 anos e eles estão na etapa que a gente chama de desmamados. Eles têm seus próprios clientes, eles seguem tendo relacionamento com a gente, mas a gente sabe que eles não dependem da gente para existir. Pode passar. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse resultado do trabalho desde 2004, pegou essa tecnologia social, aberta, né, compartilhada, e falou, o que a gente faz com eles para frente? Vamos criar uma rede. Claro, não é só o Design Possível, o Christian faz isso, o Consulado da Mulher faz, mas na área de design a gente tem uns 8 ou 10 diferentes atores nesse setor. Vamos montar em 2011 a gente montou uma rede entre esses atores. E aí a gente juntou gente do Brasil todo, Minas, Rio, Santa Catarina, Porto Alegre, para dialogar junto e entender o que cada um estava desenvolvendo como tecnologia separada, o que essas coisas tinham em comum, como a gente podia trocar experiências, ou principalmente, o que eu falo que é mais importante, como a gente poderia trocar erros, que é para errar menos, né? Se eu descubro que o outro já errou e se eu passo para frente aquilo que eu já errei, a chance de outra pessoa cometer o mesmo engano é menor, né? Às vezes é necessário, mas é menor. E aí um pouco a gente sistematizou pontos em comum. Essas são as 6 etapas que compreendem a nossa tecnologia social e a nossa formação. Eu acho que dá para notar que do design sobrou 1 ou 2 coisas, né? Então a gente foi beber na terapia ocupacional, na sociologia, na administração, em áreas que não tinham nada a ver para construir esse histórico, essa trajetória dentro dos grupos, né? E aí a gente, depois de ter reunido esses grupos, descobriu que precisava ter um mote, né? Pô, beleza, tá tudo